Olá a todos que estão chegando. Vamos esperar a Andréia entrar para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Me digam se estão escutando. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Andréia aqui. Pronto. Olá! Boa tarde. Tudo bem? Olá. Tudo bem Tudo com o bem e som? você? Tudo. Tudo bem. Tudo ótimo. Acho que tá tudo certo para a gente Boa ir se tarde aquecendo, né? para quem está chegando. Eu estou muito feliz com esse encontro, Andréia. Estou muito animada, porque é um assunto muito gostoso de falar. Sim. Eu também fui me empolgando nesses últimos dias, revendo os autores, os textos, e realmente é pulsante, né? Muito pulsante, muito potente. Acho que é um tema muito interessante, o das relações familiares, Sempre dá pano regado pra à manga, poesia. né? Uhum. Regado à poesia, então, fica mais gostoso. Então, nós estamos no segundo encontro do Me Conta em Versos, que é uma parceria deliciosa que a gente fez pela nosso gosto por literatura, né, Andréia? Por isso que a gente se une e tem motivo, assim, e força para fazer vários encontros presenciais, agora não mais, por enquanto, e trouxemos alguns aqui na internet. E o primeiro a gente falou de amor, e trouxemos algumas literaturas que passaram muito pelo feminino, não foi proposital, aconteceu. E hoje também não foi proposital, com essa temática dos laços, por algum motivo, a gente pode discutir aqui, a gente vai ser atravessado um pouco pelos discursos dos escritores homens. Né? Isso foi interessante, foi uma coincidência, né? Então, o encontro de hoje a gente vai falar sobre família, sobre laços familiares e na verdade, sobre esse paradoxo da gente misturado com o outro, com a família, né? Um pouco das fronteiras e das não fronteiras. E aí a gente vai caminhar com duas literaturas, já anunciei elas ao longo da semana, vou retomar aqui para a gente poder começar, tá, Andréia, falar um pouco do tema. O Sim. primeiro é o Laços, de um italiano chamado Domenico Starnuni. Ele é Ele é premiado, não exatamente com esse livro, né? Mas é um italiano muito conhecido. E o nome já diz, ele vai falar dos laços da família e a gente já vai discutir um pouco mais sobre ele, porque ele traz uma história bem curiosa, assim, né? Um olhar bem curioso. E o segundo livro é uma trilogia. Ela vem nesse box super legal e são 3 livros do Carrascosa, um escritor brasileiro, ó. O meu já tá todo marcado. Caderno de um Ausente é o primeiro da trilogia. Menina Escrevendo com o Pai é o segundo. E A Pele da Terra é o terceiro. Já a gente fala um pouquinho mais de cada um. Então, um pouco para a gente começar, vamos tentar pensar essa ideia dos laços, costurando com a primeira ideia que veio para a gente costurar o encontro de hoje, que é uma ideia muito básica da área, né? Que é a família como o primeiro grande outro, o primeiro outro da gente, né? E é através dela que a gente se constitui. Então, a gente se constitui pelos outros, por princípio. Isso dá um trabalho, um nó danado. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas a gente, querendo ou não, lida com essa chave, eu e outro o tempo todo, desde a nossa Constituição, né?
Então, a família como essa grande primeira rede de acolhimento. E aí, um pouco essa família, a gente vai pensar ela como essa instância mediadora do sujeito com a cultura. É uma instância intermediária que, portanto, faz o filtro, né? Um filtro através dos próprios valores, através dos próprios modelos que tiveram. Então, essa é uma ideia central para a gente caminhar com o conceito da nossa pré-história, né? Então, a gente tem uma história individual, mas a gente nasce mesmo antes da gente existir em corpo. A gente nasce em ideia, às vezes em planejamento, às vezes em susto de uma gravidez, mas a gente nasce antes, né? E é disso que a gente começa, a partir dessa ideia que a gente começa com a trilogia do Adeus. O Carrascosa, no Caderno de um Ausente, que é o primeiro livro, ele vai justamente escrever o dia 1 do nascimento da filha e ele vai então contar para a filha esse mundo. Ele vai dizer para ela o que ele pensa do mundo, quais são o que é árduo do mundo para ele, o que foi, ele está tentando esperançar ela, às vezes não angustiar tanto, às vezes angustiar, ele vai caminhar numa linguagem bem poética, né, Andréia? Então, eu me sinto assim muito tocada por esses livros. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, E acho que eu não consigo não falar deles, né? Dos dois autores, porque são livros muito interessantes. Acho que gostaria de falar um pouquinho dos autores, né? Quer dizer, o Carrascosa é um autor, como você disse, premiado, e ele escreve contos, ele escreve livros também para a juventude, e essa obra dele, na verdade, começou como apenas um livro, que é o Caderno de um Ausente, e depois caminhou para a trilogia, que se chama Trilogia do Adeus, não por acaso, né? É uma obra que foi classificada por alguns críticos literários como de autoficção, mas ele não se preocupa muito com essas classificações, o Carrascosa, nas entrevistas dele, né? Autoficção significa uma obra de ficção que traz elementos biográficos do autor, né? E assim, é uma obra escrita com muito lirismo. Acho que a gente pode ler uns trechinhos, né? Eu separei aqui uns trechinhos para as pessoas sentirem, mas fundamentalmente é uma obra sobre a ausência, sobre a falta, sobre as pausas, né? Sobre as memórias afetivas, sobre a dor. Então não é uma obra assim que ela tem uma melancolia, mas ela é esperançosa ao mesmo tempo. É um pai que tem a filha mais velho, né? E aí ele escreve uma carta belíssima antes da filha nascer. Esse é o primeiro, né? O Caderno de um Ausente. Então ele está prevendo que a filha irá crescer sem ele. Se trata disso. até Então, pode falar. o trecho que eu separei, para as pessoas terem um gostinho, né, da obra, tem totalmente a ver com essa sua fala, porque é um trecho que ele dá boas-vindas à chegada da filha. Ele diz assim, posso ler rapidinho? Sim, sim. Essa porta do hospital, de vai e vem, foi a tua porta de entrada. Talvez seja a minha de saída. Se há destinos emaranhados, o meu e o teu apenas vão se resvelar feito fitas. Ainda que o toque possa abrir em nós uma ferida, como as folhas de papel. Ele vai começar a costurar toda uma poesia em cima da ideia de fita. Eu também acho super legal essa ideia, porque o Laços, que é o segundo livro que a gente vai comentar, também traz uma ideia de laço familiar e laço
de nó, ele vai também poetizando em cima disso. De um nó, de um laço, de um cadarço de tênis, né? Não vou dar muito spoiler. Sim, sim. Agora, há uma enorme diferença entre essas duas obras, né? Porque Laços, do Starnone, que é um escritor italiano, essa obra é de 2014, é um livro que assim, eu considero como um tratado de relações familiares perversas. Né? Como é que se dá a perversidade nas relações familiares, primeiramente entre o casal, né? E depois com os filhos também, nas relações todas familiares. Né? Então é um livro de mais adrenalina, né? De maldades, de punições um para o outro, um com o outro. É um livro duro. Eu considero assim que quem se interessa por terapia de casal, por terapia familiar, para entender, né, por exemplo, a disfunção familiar, é um livro muito interessante, né, porque é um casamento de cerca de 40 anos, extremamente conflituoso e escrito por 3 personagens, né, ele tem três versões. A esposa, o marido, que escreve a maior parte do livro, né, e a filha. Então é um livro, assim, o Laços não vai sugerindo o laço do cadarço, que é um laço que prende, né? As pessoas ficam juntas, não por amor, por um afeto produtivo, mais livre, que no caso do Carrascosa é mais afetivo, né? Uma linguagem de afetividade. Ele tenta transmitir para a filha o que é a vida, né? De maneira poética, lírica. Então a gente se emociona lendo a trilogia do Adeus. Né? É uma linguagem poética linda e angustiada ao mesmo tempo. Ele consegue essa proeza de transmitir para a gente, né? E é um mundo um pouco realista, assim, nessa crueza, né, que o Carrascosa vai trazer. É um tipo de uma família também que sonha com uma esperança. Eu sinto que ele passa uma esperança para a filha. Tipo, filha, não desista da vida, mas também não vai ser simples, né? Então, ele sempre caminha um pouco nessa nuance, e eu acho importante quando você marca as presenças das faltas e dos silêncios, porque ele registra isso em linguagem. A poesia tá até nisso, nos furos. Porque quando ele escolhe um jeito de construir o texto na escrita, ele marca pra gente as presenças dos vazios, ele acha um jeito de fazer isso, né? Talvez por isso que o ritmo sugira também pra gente esse pulso mais emocionante mesmo, né? Tem um trecho, eu gostaria de ler a partir do que você falou, do que nós conversamos, que tem a ver com o que nós estamos falando agora, né? Então, o pai, que é o João, dizendo para a filha nessa carta que ele escreve para ela vai nascer, né? A tua história, Bia, há de ser mais uma cicatriz que se somará a outras nas páginas de rosto da nossa família. E eu te louvo, filha, por aqui estar, fio de água no broto de tua nascente, para cumprir o teu curso. E eu te peço perdão outra vez. E continua, mas é só para dar uma ideia, né, da belíssima poesia. Ele está acolhendo essa filha. Né? A relação já é uma relação muito afetuosa, de acolhimento, mas marcada pela falta também, pela ausência. E ele tem pena dessa família, porque ele lamenta que ele não possa ser pai por mais tempo dessa filha. Porque ele marca isso na obra o tempo todo. Ele fala, você chegou e a gente tem um resto da minha vida. E é muito lindo, eu também não quero dar muito spoiler, mas o segundo livro é essa filha respondendo a esse pai quando ela tem em torno de 20 anos. Ela pega o caderno, como se fosse esse movimento, né? Ela pega o caderno, relê esse diário que o pai escreveu para ela, essa herança,
E ela responde esse pai, e ela responde da ausência. E é lindo esse contraste, porque ele não traz ausência de cuidado com a filha no primeiro livro, mas ela diz de uma certa ausência. E eu lembro um trecho que ela diz desse pai: você é feio e lindo, você é feio e velho, você é lindo e velho. E ela fica brincando um pouco com essas palavras, e você é ausente. Então, é lindo como que ela está falando de uma obra que ele construiu nos 20 anos que ela já tem. Então, como que foi para esse pai ter essa filha? E ela está dizendo de uma ausência. Então, ela também está dizendo do lado dela como que marca ela esse registro, né? Muito particular. Eu quero só dar um salto, André, porque o Laços que a gente está também trazendo, ele também vai apresentar um mundo, um tipo de crueza de mundo para esses filhos, para essa família, para essa esposa, para esse relacionamento, como você estava falando antes, né? Mas em Laços eu acho que a gente vai viver uma revolução de mundo. A gente vai dar um salto de século aí. Essa é uma família que era um casal que se uniu num período com uma presença de costumes muito forte, então o valor do casamento. Esse marido caminha ali pelos 15 anos de casado e ele começa a ter outra dimensão de vida, assim, já com um repertório de trabalho, de filhos, né? E ele começa a querer outras experiências. A gente vai acompanhando do lado dele o que foi passando com ele, né? E esse livro é ambientado numa revolução de costumes da Itália. Um pouco dessa corrente de liberação sexual, de relacionamento. Então, ele vive essa época. E isso atravessa a família. Não só da Itália, né? Estamos falando dos anos 60, dos anos 70. Então, uma revolução no Ocidente todo, né? Da revolução feminista mesmo. Então, como é interessante, porque cada família vai se constituir de um lugar, né? De uma posição, assim, de como entende o mundo. Mas em Laços, a gente vai ver uma influência muito forte da cultura, como que isso impacta a realidade dos filhos e tudo, né? Esses filhos com esses dois paradigmas aí já vieram com esse sonho da família, né? E acompanham esse pai se modernizando e como que lidam com isso e tal. São duas obras que falam de ausência, mas é interessante os componentes que vão sendo trabalhados ali, né? Sim, sim. Eu ainda antes, talvez, de mergulhar um pouco mais em Laços, eu separei um trechinho do segundo caderno, né, do Carrascosa, que é quando a filha, então, responde, ela também faz um diário para o pai, né? E eu aproveito, então, para lembrar, inclusive, que nós estamos numa pandemia e a gente vem acompanhando muitas famílias enlutadas, então muitos filhos perdendo pais e mães, né? Além de avós e avós, alguns pais perdendo filho também, filhos e filhas, né? E então acho que também é importante fazer essa lembrança, né? Essa chamada, essa homenagem a todos os enlutados, porque por falar em ausência, né, nós estamos então num período de perdas mesmo, reais, de pessoas por conta da pandemia. Então há um trechinho muito interessante nessa obra para a gente pensar, né, quando a filha fala com o pai, escreve para o mundo, o que fazer agora sem o pai? O mundo enorme, eu tão pequena como na foto em seu colo. E hoje, do mesmo jeito, criança ainda, sendo mulher, só pelos olhos dos outros, eu no fundo, a sua Bia. Esse trecho, acho que nos convida, assim, é totalmente aberto, né? Lembrando das considerações do Humberto Eco sobre a obra de arte. A obra de arte é uma obra aberta a significados, ressignificados e interpretações. Então, esse trecho
totalmente aberto para a gente pensar em várias perspectivas, tanto nesta que eu estava falando, das perdas que estão acontecendo hoje, né, das mortes na pandemia, quanto também nas relações familiares, nas outras perdas, nos outros lutos, nos lutos simbólicos. O quanto que, por exemplo, quando nós crescemos, nós nos tornamos adultos e vamos escolher o nosso par, a nossa companheira, o nosso companheiro, nós vamos formar uma outra família, o quanto que é preciso, de um certo ponto de vista, nós rompermos um pouco estes laços, né, que nos constituíram objetivamente, mas também subjetivamente, né? Essa passagem, nos tornar adultos também tentar, ao menos, constituir outros vínculos familiares, né? Instituir outras relações. O namoro de um adolescente já é essa tentativa, eu creio, né? de começar a experiência fora da família. Mas o quanto, ao mesmo tempo, nós levamos esses outros familiares, né, dentro de nós, nas nossas relações. Não, sempre essa fronteira que você colocou no início da nossa conversa, né? O quanto que é permeável, o quanto que é difícil, o quanto que as coisas podem, inclusive, muitas vezes se repetir sem que a gente queira até, né? Então, os laços, é interessante esse paradoxo, né? Porque os laços são constituintes ao mesmo tempo que eles é preciso um dessufocamento disso para poder existir, né? Porque senão essa mistura não pode ser uma cola, né? De nós com os outros. E o que seríamos de nós sem os outros? Então a gente não está falando de uma coisa simples mesmo, né? Porque nós não somos sem o outro, mas o outro também não pode representar um sufocamento, uma espécie de opressão, né? Então tem um jogo aí. E é sobre esse jogo muito lindo que eu acho que os poetas avançam, mais do que os psicólogos, os psicanalistas, porque assim, os poetas eles pegam um vácuo ali, um vácuo de vida, de existência, de 100 palavras. Às vezes a gente não consegue pôr em palavras essa linha fina mesmo, né? Essa delicadeza. O Carrascosa, quando ele propõe uma presença nesses silêncios com essa obra, quando ele acha um jeito na linguagem, nas pontuações, estou falando do estilo do texto, para quem chegou agora, né? O jeito que ele escreve. Quando ele encontra um jeito de registrar o vazio, eu acho que isso é tão delicado, lindo, porque cai um pouco nessa fronteira, não fronteira de eu, que a gente está falando desde o comecinho, um pouco como os outros são presença e ausência ao mesmo tempo, né? Os pais são presença e ausência, são tudo que a gente ensinou, são a nossa herança simbólica, mas eles precisam ser ausência para que a gente possa existir com identidade própria. Então, como a gente está falando de um jogo lindo, mas é truqueiro também, não é simples, né? Acho que aqui a gente está aprofundando psicologicamente as coisas, né? Assim, a gente está pegando um pouco a ideia da literatura e a gente está entrando mais na área da psicologia aqui para conversar agora, né? Bom, eu sempre achei que a literatura poderia sempre, ainda acho, né, fornecer, não só para os psicólogos, né, mas pensando no campo da clínica, das terapias principalmente, né, eu sempre achei e continuo mais ainda achando que muitas obras são tratados, né, são tratados de relacionamentos, tratados de subjetividade. A Clarice é um tratado de subjetividade, é um mergulho em nós mesmos, né? E essas obras que nós estamos tratando hoje, elas nos dão referências, sim, para pensar
a clínica da família e do casal, eu acho, né? Me parece assim. Penso, a partir disso que você está trazendo, Luísa, que nós podemos definir talvez assim, cada um de nós é um entre, né? Não há sujeito fora das relações, fora da cultura. Não há sujeito fora da cultura. Todo sujeito, todo eu, digamos assim, né, é constituído pela cultura, pelos papéis da cultura, né, e talvez possamos, né, dizer com bastante conhecimento ou bastante certeza que os primeiros outros são, como você acho que já disse no início, os primeiros outros são aqueles primeiros que nos acolhem. Então, na estrutura social que nós vivemos, é a família. A família passou por muitas mudanças, nem sempre foi essa família nuclear que vem a partir do século XIX, né, XX especialmente, principalmente século XX. Mas, então, falando da família hoje, da família que nós vivemos, que nós participamos, é uma família nuclear, e esses outros, então, que nos constituem, a princípio, são os nossos cuidadores. Se não for a família sanguínea, é a família que nos acolhe de alguma maneira, às vezes é uma instituição em certos casos, né? Mas a maneira como o bebê é cuidado, né? Já está constituindo nele um outro, dentro dele, né? Já está constituindo. Isso vai num crescendo, né? Isso continua, caminha, e aí eu penso que nós somos o outro, ou os outros, como Fernando Pessoa nos ensina, né, na vida e na obra dele. Nós somos muitos personagens, nós somos muitos outros, né? Agora, filtramos, né? Cada um de nós vai fazendo um filtro nesses outros que nos habitam e que vão nos habitando durante a vida, não é só a família, né? Depois nós continuamos, nós vamos formar os nossos espaços, as nossas relações, mas partimos desses primeiros outros, podemos nos transformar e partimos, esses outros são a cultura também, né? Não está nada fora da cultura, fora dos outros. E aí, assim, se a gente pensar na questão da clínica, como você estava dizendo, poderíamos dar vários exemplos, né, de relações familiares contemporâneas, quais são os problemas, quais são as disfuncionalidades da família contemporânea. Agora, pegando um gancho um pouco antes dessa questão clínica, um gancho nessa questão dos papéis, né? Então, a gente pode pensar por uma via de papéis sociais, a gente pode pensar por uma via de posição dos sujeitos dentro desses laços familiares, né? E o que nos presenteia essas duas obras, que partem de lugares bem diferentes para falar das famílias, apesar de serem duas famílias nesse contexto contemporâneo, que nem você está dizendo, né? Acho que até, se der tempo, a gente aprofunda um pouco que tipo de família contemporânea é essa que a gente está dizendo, né? A gente está falando de um recorte de gerações, né? Mas o Carrascosa, ele vai trazer uma dimensão muito subjetiva e profunda. Ele vai partir dessa posição. Ele vai se localizar no lugar de pai para falar com os dois filhos em cada um dos livros da trilogia. Mas ele está falando profundamente de um ser, não ser, de uma presença, ausência, de um vazio, de uma sabedoria. Ele tá nos presenteando com isso. E já Laços do Starnone, ele parte de um lugar muito mais localizado assim historicamente, socialmente, culturalmente, um pouco bebendo dessa fonte da revolução de costumes, né, que a gente está falando da década de 60 e 70, como você sinalizou um pouco antes. E ele vai partir daí, me parece, assim, partir de um contexto um pouco mais externo, assim, o que estava acontecendo no mundo, que ambientava essa obra,
como esse pai lidou. E aí eu já acho uma posição, um papel social mais marcado em Laços. Então, o Carrascosa vai Verdade. explorar uma coisa mais de sujeito. Quem é esse homem, pai, sujeito, com seus vazios e tal. E o Starnone, ele vai provocar de um lugar de pai cultural. O que você vai pensar? Verdade. Não, eu concordo. Assim, o livro do Starnone, Laços, ele traz a discussão dos valores mesmo, né, e da cultura. Acho que você tem toda a razão, é muito marcado no livro. Então, é uma mulher que se lamenta, né? Então tem toda uma discussão até de gênero, se a gente quiser, nesse livro, né? Que ele a abandona por uma outra mulher mais jovem, mas depois volta e ela o aceita. Isso está em qualquer descrição sobre o livro. Estou adiantando. Então, e aí eles ficam juntos e a relação é uma relação muito perversa, né? Inclusive, numa das entrevistas do autor, do Starnone, ele diz que se trata de uma família partida, né? E que o livro, o romance, dá conta de relações que não conseguem, elas não se refazem, não há saída. Uhum. Por isso que eu chamo assim, sem dó nem piedade, de relações perversas, relações baseadas na punição, na culpa. Então, e não tem saída. Não tem saída para essa família. Ela vai até o fim assim, né? Agora eu vou parar, senão acaba nos contando as outras coisas. E eu acho que, no caso do Carrascosa, não, né? Acho que uma coisa importante para lembrar da trilogia do Adeus, que vai passando de geração em geração. Né? Então, o último livro, que é A Pele da Terra, então é uma próxima família ainda, que faz parte do núcleo familiar de pai e filho, é o irmão da Bia, né, que se relaciona com a criança, o próprio filho menor. Então, uma leitura muito possível da trilogia do Adeus também tem a ver com as heranças familiares, né, com uma espécie de árvore genealógica familiar, emocional e de papéis, né, de papéis sociais e familiares que vão sendo levadas, reproduzidas. Então, uma leitura muito interessante seria essa, né? O que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, o que vai sendo passado de uma geração para outra, que muitas coisas são inconscientes mesmo, né? Que valores, que experiências, ou até que inconsciente que núcleos inconscientes são transmitidos, são transgeracionais, intergeracionais, e que sofrimentos que são passados, por exemplo, que dores são, que feridas, que ausências vão sendo passadas, transmitidas de uma geração para outra, e que às vezes não são claras e precisariam, né, se ficarem claras, as coisas podem fluir melhor nas relações. Uma linha Os afetos. E uma linha fina e muito delicada do Carrascosa, quando ele, nesse primeiro livro da trilogia, aponta uma culpa de pai em ausência com essa filha, por exemplo, quando ele traz algumas falas assim, ou quando ele sinaliza ainda quando ela é muito pequenininha, você ainda vai crescer e eu vou acompanhar você até você ter, mais ou menos, ele faz uma prospecção, né? Até você ter uma certa idade, depois eu não vou mais estar aqui, mas eu quero que esse livro seja interessante para você até depois, quem sabe. Enfim, ele trabalha um pouco com isso. Depois ela retoma essa história do pai e escreve o segundo livro da trilogia sobre isso. Ela escreve
a resposta ao pai, já quando tem uns 20 anos, para quem chegou agora, né? E o terceiro, como você disse, é o filho, né? Que continua essa história. Então a gente acompanha a trilogia, essa herança mesmo. E aí, quando a gente pensou em falar de laços familiares, foi muito rápido a gente associar as duas obras, porque o Starnone também vai trazer 3 tempos, não é uma trilogia. Mas são 3 tempos a partir dos personagens da família. Isso é muito rico e interessante, porque a gente começa a acompanhar a família da esposa, a gente entende, a gente torce a visão pela visão do marido, como é que foram esses 40 anos de casamento. E depois a gente acompanha a visão da filha e do filho, mais da filha. Então são 3 tempos, assim, de 3 personagens. E uma outra coisa que eu acho muito legal do livro do Starnone é que ele brinca com os tempos de relógio, né? A gente começa a acompanhar a esposa muito frustrada dessa relação, desse casamento, fazendo uma leitura como se a gente tivesse contemporânea, vivendo com ela quando eles viveram as piores crises no relacionamento. Então ela vai contando pra gente em tempo real. Olha, hoje aconteceu isso e tal. Quando a gente acompanha a perspectiva dele, a gente já tá em 40 anos de casamento, a gente vai voltar com ele para essa história do casal. Então, olha quanta coisa a gente vai se tomando pelo livro. Então, ele vai olhar não só porque ele é uma outra pessoa, então ele está olhando, lógico, de um outro lugar essa relação, mas também passados muitos anos dos períodos de crise do casal. Então, ele também vai olhar com esse olhar de maturidade, né? E daí depois vem o olhar da filha, que vai pegar as crises e vai pegar a escolha dos pais em retomarem um relacionamento depois de um período de separação. Ela vai pegar 2 momentos, 3 momentos, né? Se a gente pode falar, o pai presente, o pai ausente de casa, que saiu de casa para viver outra história de amor. O pai voltou para casa. E aí ela vai acompanhar as 3 mães também, né? Assim como que essa mãe. Então, os 3 tempos são marcados de diversas formas nas 2 obras. Eu acho isso muito interessante. O que me chamou muita atenção no Laços também, além dos 3 tempos, ou junto com os 3 tempos, as 3 possibilidades de narrativa, né? Os 3 olhares diferenciados. Então, como a mulher, mãe e esposa percebe o casamento, então, de que ângulo que ela olha, qual a experiência dela, são 3 subjetividades, né? São 3 narrativas diferentes. Como ele percebe, então como ele percebia o casamento, o pai, marido e amante, né, que deixa a esposa, e ele vai narrar isso num tempo maior, como você explicou, e como a filha, especialmente a filha, né, um pouco do filho, mas os filhos então percebem. Então por isso que eu digo que é um tratado, né, é possível você estudar famílias com esse livro, né, a sua própria e as que você, né, como para quem trabalha com famílias, né, as que a gente acompanha, né. Eu acho que é um livro muito interessante também nesse aspecto, né, que até nós conversamos outro dia, Luísa, como as coisas são, as situações, os conflitos, as vivências, elas acontecem no mesmo meio, por exemplo, um conflito familiar. Todo mundo participa de um conflito. Vamos imaginar algum conflito familiar que envolve todos os membros da família, como é este caso no Laços, né? Mas cada um, de algum modo, mesmo estando permeado, atravessado pela cultura, atravessado pelos papéis sociais de uma família, atravessado por relações objetivas, né? Que são estas, por um cotidiano compartilhado, a percepção não é a mesma de cada um. Né? A filtragem, a elaboração, ela tem diferenças, né?
Então é importante perceber isso e se dar conta disso, até para poder negociar os vínculos, né? Negociar as relações no nosso dia a dia. Né? Assim, olha, você percebe a mãe de um jeito, você percebe o pai de um jeito, eu sinto ou percebo essa mesma mãe, esse mesmo pai, falando como filha, né? Imaginando a filha, pode ser diferente, pode ter muitas semelhanças, mas também podem haver diferenças de percepções. Né? Então, aquilo que a gente estava falando antes, né, sobre o que é individual e o que é grupal, coletivo, esse entre, que é sempre uma fronteira não muito fácil de compreender, né, de determinar, é bem difícil. Né? Então, acho que o livro traz muito isso também. Eu acho que esse entre, a fronteira eu-outro, que a gente está dizendo desde o começo do encontro, o eu como um entre, porque a gente não é sem o outro, a gente é sempre com o outro, né? Eu acho isso muito interessante, porque se a gente for pensar um pouco essa ideia que você estava dizendo das famílias que um pouco dessas marcas temporais, eu fico pensando muito assim, o entre como uma janela para a gente sempre se repensar. A família não é uma coisa estanque. A família da Bia, quando esse pai escreveu para ela, poderia ser uma família, e ela com 20 anos olha para essa família, pode encontrar outra família, né? É outra pessoa, são outras vivências. Então, esse entre, apesar dele ser conflituoso, dele ser truqueiro, dele exigir uma certa habilidade social e de ser incômodo, né? Ele também é uma janela. Então, a gente olhar para nossa família a partir de uma posição de filha pode ter uma cara. E depois que eu for mãe, eu não sou mãe ainda, né? Mas depois que eu for mãe, eu posso resgatar um outro olhar, porque é uma outra posição de identificação com essa mãe, com esse pai, né? E a gente nem precisa de uma gestação para isso. A própria oportunidade de se explorar outras visões, né? Outras referências no mundo, também transformam a nossa relação com a nossa família. A gente está falando de família, mas a gente está falando de laços, né? Eu só peguei o ensejo da família, para quem chegou agora, né? Porque a gente está trazendo a família como o primeiro grande laço, tratado social, né? Muito interessante as colocações de vocês, muito rica essa live, muito a refletir, estou gostando muito. Ai, obrigada. As várias narrativas, né? Eu acho que sim, acho que somos seres em transformação, né? Acho que estamos sempre em transformação. Acho que isso que você falou é interessante, principalmente sob o ponto de vista, eu pensei nos papéis, né? Então, você está no papel de filha, depois você se torna mãe, então você começa a exercitar o papel de mãe. E isso pode sim abrir essa janela que você estava falando, no sentido de compreender talvez algumas coisas do seu relacionamento com a sua própria mãe, porque você começa a desempenhar esse papel, né, de mãe. E acho que sim, que principalmente na nossa cultura, o papel de mãe, ele pode ser muito transformador, né, dependendo de como ocorrer, e pode ser muito frustrante também. Tem as duas. E sobre essa linha tênue, André, a gente leu um trechinho agora há pouco do Carrascosa. Eu peguei um trechinho do Laços. Deixa eu mostrar de novo para quem chegou agora. Só para lembrar que nosso tempo está acabando. Acho que temos 4 minutos. Pois é. 4? 14, eu acho. Mas eu quero recuperar esse trecho antes da gente ir. Que vai falar o seguinte: amor é uma palavra-chave em Laços. Um termo que é questionado, repelido, apreciado e difamado. Acho que é uma posição clara, assim, do livro. A gente sair do registro do amor romântico,
por princípio, eu acho muito linda essa visão, é o prelúdio do livro. Em certo momento, Wanda, que é a esposa, diz que o amor é só um recipiente no qual enfiamos tudo. Em essência, é um receptáculo vazio, uma variável em aberto que justifica nossos comportamentos e escolhas. E daí me veio esse trecho por conta disso que você estava dizendo, tudo e nada, o que o laço proporciona em termos de frustração, em termos de afeto também, de carinho. Então, não é uma situação simples, resolvida, clara e cristalina e estanque. Se tem uma coisa que dá trabalho, são os laços. Acho que... Então, E eles... pode falar. Não, usar da literatura para recuperar essa complexidade. Né? Acho que laços... Aqui está falando dos laços, enfim, são laços familiares que é mais a ideia do tênis, do cadarço do tênis, né? Mas eu não vou falar muito para não estragar o livro também, né? E a leitura do João Carrascosa é uma leitura que a gente poderia chamar de mais existencialista, né? Ele está falando sobre a vida para essa filha, a filha responde também, então eu considero assim, uma leitura existencialista, lírica, fundamentalmente lírica, delicadíssima, de uma delicadeza, não dá para parar de ler, né? E é uma linguagem acessível, não é uma poesia inacessível que exige assim tanto das pessoas, muita, né? Não são palavras difíceis de decifrar, né? Mas ela te captura, né? Eu entendo. Mas eu vi depoimentos de pessoas que não gostaram do livro do Carrascosa, dessa trilogia do Adeus, no sentido de que ele fala sobre perdas. Né? Eu acho triste não gostar, porque a vida tem sofrimento, né? A vida tem dores, a vida tem perdas. Então, poder falar sobre as perdas, sobre as ausências, na verdade, é muito saudável, é muito criativo, é necessário. Né? E em momentos de pandemia, então, muito mais necessário, né? Falar das perdas. Tanto as simbólicas, os lutos simbólicos que nós estamos sendo obrigadas e obrigados a fazer, quanto das perdas reais, das mortes que estão ocorrendo, né? Dos lutos objetivos, pessoas que estão morrendo. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente... Eu fico muito... Eu adoro falar sobre família, né? Literatura, enfim. Mas agradeço todo mundo que veio, que acompanhou, que ficou um pouco e aproveitou um pouco com a gente, compartilhou um pouco essa paixão minha e da Andrea. Se a gente está aqui falando de livro, é porque a gente sabe que do outro lado tem gente que se interessa e que também lê com a gente, né? Então, toparam um pouco essa aventura da gente poder misturar arte, livros, essa conversa da psicologia e da psicanálise, que não é simples e não é crua, assim, não é conceitual, né? Eu acho que é um pouco essa experiência que a gente se preocupa quando a gente vem para um café aqui e tudo, né? E agradecer a todo mundo que participou. Quem sabe a gente venha com o próximo tema, próximos livros, né? Não sei, vamos ver. Sim. Estamos programando uma conversa por mês, né? Essa é a segunda. Acredito que possamos fazer mais uma, pelo menos em novembro, né, Luísa? Deu um mês certinho da primeira. A primeira que nós fizemos foi 16 de setembro também. E os comentários, dizer que eu li todos, às vezes eu não consegui comentar. Eu vou fechar com um comentário aqui, que vai sintetizar muito nessa linha que você sinalizou, André, e daí a gente parte para um próximo encontro. Muito boas as reflexões, os lutos da vida, as escolhas e as perdas que nos acompanham.
a vida real que não é linear. Apesar que a gente gostaria de pintar um mundo um pouco mais colorido, né? Mas não quer dizer que deixa de ser delicioso. A gente considerar as perdas também pode ser muito interessante, né? É necessário, porque a morte faz parte da vida, não tem outro jeito. Não tem. Então, considerar as perdas e lidar com elas, acho que vai nos ajudando a viver algumas coisas que a vida traz e que não tem como fugir, né? Infelizmente. Aí nós podemos lidar de uma maneira mais, talvez um pouco mais tranquila, né? Não sei. Tá. Mas acho que é isso. Agradecer você. Foi uma delícia de encontro. Você E também. um beijo para todo Obrigado. mundo. Até a próxima, gente. Continuamos. Tá bom. Tchau. Tchau.